A gente está gravando. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso livecast Prompt e Prosa, da nossa comunidade AI Alliance. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está transformando profundamente o mercado de marketing e comunicação. Como a inteligência artificial e a automação podem fazer parte do DNA de uma agência. Vamos falar aí de processos, de cultura, de criatividade e de resultados. E para essa conversa, eu recebo hoje a Rosane Guenaga. A Rosane é fenomenal e vai dar uma aula para a gente. É uma CTO da eBlanco, que é uma grande agência aí de comunicação, publicidade, propaganda, e olha que essa mulher conhece e muito de processos, de marketing. Então, quero convidar você, Rosane, para dar essa aula para nós. Oi, Madalena, obrigada aí ao pessoal da comunidade pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho, né, da nossa jornada, do que a gente está fazendo na agência nesse momento de revolução tão grande que está acontecendo, né, com a IA. Eu falo um pouquinho que eu sou meio que uma dinossauro, né, nesse segmento, nessa área, porque eu vi lá atrás, né, eu fiz curso de COBOL, curso de BASIC, a gente tinha um CP500, eu nem sei se o pessoal mais novo vai entender do que eu estou falando, mas era um computador que era de uma empresa nacional, a gente só tinha, o mercado era nacional, não tinha essas grandes empresas como a gente tem hoje, né? Havia reserva de mercado, enfim, então eu sou dessa época, né? Legal. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder ir seguindo por ela, tá? Pronto. Opa, voltou aqui, deixa eu voltar nela, desculpa, gente. Pronto, acho que agora carregou, Madalena? Carregou, perfeito. Estou te vendo mais. Então, vamos lá, gente. Qualquer coisa, Madá, se você quiser, fica à vontade aí para parar no meio aí e ir fazendo pergunta, tá? Com certeza, pode deixar, Rosane. Bem tranquilo. Então, que nem a Madalena falou, a ideia aqui é falar um pouquinho, né, de como é que a gente está fazendo essa transformação na agência, né? Como eu falei no começo, a minha relação aí com tecnologia começou lá atrás, né, em 1980, aí na década de 80, por conta dessa compra do primeiro computador para a empresa familiar, eu fui fazer curso de BASIC, curso de COBOL, para entender um pouco. E aí uma curiosidade também foi que a gente, lá nessa empresa familiar, nós somos uma das primeiras empresas a rodar uma rede dentro do ambiente Windows, né? E o pessoal do suporte, a gente enchia tanto o saco do pessoal do suporte da Microsoft, né, para conseguir fazer os dois computadores da empresa ali, né, trocar informação, que aí eles começaram a dar o nosso telefone na época para o pessoal que tinha dúvida de como conseguir falar com a gente. Então, a gente meio que virou suporte da Microsoft na época para ensinar como conectar a rede. Né? Eu brinco que eu dormia e acordava com aquela tela azul do Windows, né? A tela da morte, né? Que o pessoal chamava na época, né? Quando dava algum erro, vinha aquela tela azul. Mas foi bem bacana, e então, assim, é só para contar um pouquinho essa minha história aí. Eu sempre gostei muito, não tenho formação, mas sempre gostei muito, né? A minha formação é administração de empresas, né? Eu tenho uma pós em marketing, depois eu fui fazer um MBA em inovação e empreendedorismo pela Babson, e agora me encontrei aí com esse curso da Startse, né, nessa nova fase que a gente está passando de tecnologia, né, Madá, que é essa questão da IA, né, da AI. A gente participou agora da 12ª turma do curso. Legal. Ô, Rô, e em que momento você percebeu, lá no início, né, que essa sua curiosidade se tornaria essencial para o trabalho como líder de uma agência? Então, Madá, a gente percebe que marketing e tecnologia são duas coisas que
conversam muito bem, né? Eu sempre fui muito apaixonada por dados, né? O marketing, ele é uma ciência de você analisar o comportamento, você conhecer o comportamento do consumidor e, a partir dele, você trazer para ele atender a necessidade, né? A teoria básica lá de Kotler fala exatamente isso, né? Que o marketing é você, através do conhecimento dos anseios, né, e do comportamento do consumidor, você atender as necessidades básicas e aí evoluir isso para necessidades da sociedade, o bem comum, né, de uma forma geral. Então, quando a gente fala em conhecimento, você está falando em dados, né? Uhum. Então, a partir daí, eu comecei a ir mais por esse lado para a agência de trazer essa cultura de dados, né? Então, assim, a gente começou lá atrás com Excel, né? Então, as planilhas imensas com tabela dinâmica, com analisando dados dos clientes, né? E começando a interação nos nossos clientes do marketing com os antigos departamentos de informática, né? Que era isso, né? Era a área de informática da empresa, né? E a partir daí foi que a gente abriu, né, o nosso foco como agência para todas essas tecnologias que pudessem, de alguma forma, nos ajudar a conhecer melhor o consumidor, né, a correlacionar os dados que a empresa tinha, né. Eu sempre falava assim para o pessoal do TI das empresas que, quando eu passava perto daqueles monte de computadores que eu via ali na antiga sala de informática, que eu escutava vozes, né? Eu falava para eles, olha, tá cheio de gente aí dentro, tá cheio de vozes aí dentro desses computadores querendo falar, querendo dizer o que eles gostam, o que eles não gostam, onde é que a gente pode melhorar, e vocês precisam me ajudar, né? Eu preciso saber disso, né? Que Então, bacana. desde essa época que É a gente... paixão, né, Rô? É paixão. É paixão paixão. por conhecer realmente o comportamento do consumidor e, através dele, mudar, né? Mudar, eu falo mudar a vida das pessoas mesmo, né? Porque tudo que você quer, na verdade, é fazer uma mudança positiva, né? É trazer bem-estar, né? E a gente pode e deve conquistar isso e conseguir isso através de consumo, né? De consumo consciente, de consumo que traga bem-estar, né? Não que traga o contrário, né? E aí, dentro disso, sem dúvida nenhuma, que conhecer os dados, saber lidar, ter ferramentas para trabalhar com ele, como a gente tem hoje, né? Essa grande revolução com a inteligência artificial faz todo sentido para o marketing. E você tem, né, Rosane, uma formação super eclética, um mix aí, né, administração, pós, MBA, trabalha aí também, né, como docente. Como é que esse mix influenciou sua visão, né, para o papel da IA? Aqui a gente está falando um pouquinho da agência, mas deixa eu passar um aqui, que eu vou te responder essa pergunta com esse slide aqui, né? Que legal. A gente sempre acreditou, né? Eu sempre acreditei que tecnologia não substitui o humano, tecnologia não tira emprego, ela, na verdade, ela amplia, né? Eu sempre enxerguei isso, a tecnologia, como uma ferramenta para ampliar aquilo que eu sei fazer, melhorar a minha visão, né? E ampliar ou automatizar o que eu fazia antes, ela me dá mais tempo, né? É o que eu falo, a tecnologia, ela vem para libertar o ser humano, eu falo, né? A IA vem para dar mais tempo, né? E aí, dentro disso, eu acho que a gente consegue o quê? Pensar mais, criar mais, inovar mais, né? Que é o que eu faço aqui com o meu time na agência, né? E esse é um medo nosso, né, Rô? Que não estamos aprendendo, conhecendo esse universo. Fala-se muito que nós seremos substituídos pela IA. Você acredita nisso? De jeito nenhum, Madá. De jeito nenhum, que eu acho justamente o contrário. Eu acho que ela vem para liberar o ser humano para ser mais ser humano. Eu até escrevi esses dias
um artigo que eu coloquei no LinkedIn, que eu falo, né, que a minha missão aqui na eBlanco hoje é tirar o robô de dentro das pessoas, né? Porque a gente fica com tanta tarefa. É engraçado, né? Eu estou falando de uma agência de marketing, comunicação, uma agência que vive, e a gente vive disso, e a gente é bom nisso, de criar diferenciais, de criar coisas bacanas, novas, né? Mas a gente tem um monte de tarefa para fazer aqui, né? E as pessoas acabam ficando focadas na tarefa, né? Aí é que eu falo que é o robô. A pessoa tem o robô dentro dela, né? Para fazer isso, fazer aquilo, olhar o saque, criar o conteúdo, postar o conteúdo, olhar as métricas de engajamento. Caraca, eu falo, né? Meu Deus, não, vamos tirar esse robô? Vamos pegar tudo isso e ver, olhar o que a IA pode fazer para ajudar, o que a automação pode fazer para ajudar a gente nisso aqui. Nossa, Rosiane, dá até uma sensação de alívio, né? Eu amei essa frase, o ser humano, ser mais ser humano. É isso, isso. Amei, vou usar na minha vida agora, porque a gente tem aquele medinho, né? Gente, você substituída por um robô? É que a gente tem visto muitas matérias com, né, muitas notícias que estão falando disso, né? Especialmente no segmento de tecnologia, né? A Amazon vai demitir não sei quantas mil pessoas, a Dell vai demitir não sei quantas mil pessoas, a IBM, todo mundo vai demitir, né? E, na verdade, aqui na agência, a gente está contratando, né? A gente não está demitindo, né? A gente quer usar a IA, eu sempre falo isso, né? A gente quer usar a IA para dar mais tempo para pensar, criar e inovar. É o nosso propósito aqui. Para que eu quero a IA? Para que eu quero automação? Para ter mais tempo para pensar, criar e inovar. É o mantra aqui da agência, né? Eu vou usar isso agora com os meus clientes, né? Nos bastidores, a gente estava conversando um pouquinho sobre o que eu faço, e eu, como gestora de carreira, uma pergunta que todos os líderes me fazem é essa: e agora, Madalena, como é que vai ficar minha carreira? Né? Então, eu vou usar aí, a IA está ajudando o ser humano a ser mais ser humano. É isso, ela não substitui nunca, ela amplia o ser humano, é assim que a gente tem que pensar. Né? Ela te amplia, ela te dá novas possibilidades, né? Ela nunca vai substituir. Né? E aí, assim, é legal esse ponto que você tocou aí com relação, né, à tua missão aí, né? Porque a gente aqui na agência, a gente teve esse processo aqui, né? Como é que foi isso, né? Lá em 2023, quando eu vi o boom da IA para o mundo, acho, pelo menos aqui para o Brasil, para os leigos como nós, né, que não somos da área, realmente somos curiosas, né, e pessoas que querem usar para melhorar aí o nosso desempenho, a gente viu no Fantástico lá, né? Acho que em janeiro de 2023, se eu não me engano, apareceu o ChatGPT lá e foi um boom, né, para todo mundo. A partir dali, eu já comecei a olhar, né, a ver, entrei lá no grátis e comecei a usar, e aí fiz um primeiro curso da Exame, que veio para ensinar como fazer os prompts e tal, comecei a olhar, e aí, no ano passado, no meio do ano passado, só que efetivamente eu sentei e falei, bom, peraí, não, está começando a ficar muito maduro isso, a gente precisa começar a enxergar de outra forma aqui na agência. E aí, assim, a gente não passou por essas fases, na verdade, isso aqui é um processo, ele se autoalimenta, sabe? Conforme a gente vai melhorando a cultura do time com relação à utilização, mais coisa a gente vê que a gente pode fazer, né? Que é a fase que eu chamo da mão na massa, e mais transformação no processo acontece. Né? Então, isso aqui, e aí mais impacto a gente vai tendo nos clientes. Então, isso aqui acaba se retroalimentando, sabe? É o tempo todo isso aqui se alimentando. E o bacana, pegando aquele gancho que você deu dos teus clientes, é isso aqui. Né? A inteligência artificial, ela precisa ter alguém desse lado aqui, conversando com ela, instigando ela, perguntando para ela, mostrando que ela alucinou, que ela tem que rever. Né? E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu fiz uns pequenos
os pequenos trabalhinhos de cada um dos setores aqui. Então, peguei a redatora, por exemplo, que a gente tem aqui, peguei uma campanha de um cliente, coloquei lá na IA, fiz uma campanhazinha de um job que estava com ela. Fiz lá no chat GPT, e aí chamei ela para conversar. Falei, e aí? O que você está fazendo? Deixa eu ver o que você está fazendo. Ela me mostrou a linha de raciocínio que ela estava pensando, tal, não sei o quê. Falei, posso te mostrar uma coisa? Aí, pode. Eu falei, antes me responde, você está usando inteligência artificial? Ai, não estou. Falei, por que você não está usando? Sabe o que ela me falou? Que parecia que ela não estava trabalhando. Eu não sei, eu não sei como fazer. Parece que quando usa lá, parece que eu não estou trabalhando, que eu estou tirando a ideia de alguém, que não é a minha ideia. Aí eu falei, não, deixa eu te mostrar o que eu fiz aqui desse mesmo job usando a inteligência artificial. Nossa, na hora que ela olhou, ela falou, não foi. Eu falei, foi. Né? Lógico que eu coloquei para ela a minha visão. Como eu tenho ela para me ajudar aqui no processo, eu tive mais tempo, né, para discutir com ela, porque ela já me trouxe muita coisa pronta, ela já me trouxe muita pesquisa a respeito do assunto. Então, ela me ajudou muito a construir também a minha ideia, né? Então, primeiro passo é cultura. Eu fiz isso com o time todo aqui, nós somos em 30 colaboradores aqui no time, e a gente foi um por um, aí trouxe os líderes também para ajudar aí no processo. E Rosane, as habilidades humanas, né? Quais delas você acredita que são mais impactantes ou mais valiosas para esse mundo da IA? Primeiro, curiosidade. A pessoa precisa ter... Não sei se curiosidade é a palavra certa, mas ela precisa ter... Ela precisa perguntar, sabe? Ela precisa ir indo a fundo. Ela não pode simplesmente achar que vai jogar ali uma frase e aquilo vai acontecer, né? Então, ela tem que ter uma proatividade para isso, né? E paciência também, sabe? Ela entender que a resposta... Não tem uma resposta perfeita ali, nunca vai ter, né? Vai ter uma resposta construída, né? Mas que ela precisa dar as informações, aquilo é dela. Não adianta ela sentar ali na frente e falar, cria uma campanha a respeito disso aqui, vai sair uma coisa ruim. Ela precisa continuar fazendo um trabalho de ser curiosa, pesquisando, ela precisa continuar fazendo o trabalho de ter persistência no processo, porque vai vir muita coisa que não vai funcionar. Ela precisa continuar fazendo o trabalho de conversar com o restante do time para trazer insights que vão ajudar ela a alimentar a IA para melhorar esse processo. Então, assim, eu não vejo cessar, Mada, o processo de criação que uma agência, estou falando aqui no nosso caso, né, que uma agência tem. A IA só vai fazer o quê? Ela vai organizar tudo isso, criar uma estrutura, trazer outras visões, muitas vezes, para fazer o processo funcionar, né? Para tirar, muitas vezes, uma visão daquela... Brainstorm é uma coisa muito que você não precisa, você não tem que organizar, né? É justamente isso, né? O brainstorm é uma tempestade de ideias, né? Então, a IA te ajuda a fazer o quê? A organizar essa tempestade. Né? Então, não existe, assim, um tipo de profissional que vai se destacar. Se ele tiver curiosidade, se ele tiver engajamento, ele está dentro do mercado. Ele está dentro, mas uma coisa importante que eu vejo, que eu falo muito para o pessoal aqui, não é resiliência, sabe? Porque você tem que aprender a trabalhar com aquilo, você tem que ajustar o teu formato de trabalho para que ele não vai sair pronto, não espera isso não vai acontecer.
né? Vai sair muita coisa ruim, mas daquilo que começa a sair, né, você vai direcionando. Né? Então, você precisa ter essa cultura de resistir, de resistência ali, de continuar fazendo, de ir afinando com a IA, porque quanto mais você faz isso também faz parte do processo, né, da inteligência artificial, quanto mais você faz isso, mais você vai criando esse histórico de como trabalhar. Daqui um pouco, o formato de linguagem daquele cliente está pronto ali dentro da IA. E isso já vai facilitando o teu processo. Então, é mais fácil, Rosane, para os jovens, do que para nós aí, às 50 a mais, não? Não, eu estava discutindo isso hoje justamente com um dos nossos coordenadores aqui, que tem um pouquinho menos que a minha idade, e eu penso que é mais fácil, né, para quem tem cultura gosta da tecnologia. Tá. Quem não gosta, eu falo assim, a gente tem assim, duas formas de encarar, né? Eu gosto de saber como funciona, eu gosto de mexer, eu gosto de nessa coisa do tentativa e erro, eu tenho isso comigo. Então, para as pessoas que têm 50 a mais, mas tem essa, né, que tem esse hábito, que tem essa cultura, é fácil. Eu considero que é fácil. Agora, para quem só usa a tecnologia, não, eu só quero que funcione. Aí não é tão fácil, não que não seja. A minha sócia, por exemplo, ela é usuária, ela fala, a tecnologia tem que trabalhar para mim, não sei, eu tenho que trabalhar para ela. Eu concordo com ela, mas e ela está mexendo super bem. Né? Mas eu acho que tem mais facilidade as pessoas que realmente têm essa cultura de mexer um pouquinho mais com tecnologia. Né? Mais curiosidade, né? Sim, sim. E quem não gosta vai ter que gostar, né, Rosane? Porque não tem outra opção. Não. Eu acho que cada vez ela vai ficar mais fácil, viu, Madalena? Eu acho né? Não gosto, vai ter que gostar, gente. Não tem veio para ficar, né? Não é moda. Não, eu vejo, por exemplo, a questão da automação, né? A gente usa uma das ferramentas que a gente usa aqui, que a gente vai mostrar mais para frente, aqui é o Make, né? E é uma ferramenta de automação para você criar processos juntando diversas ferramentas, né? Então, você junta, você une aí um meta-ads com o e-mail, com a programação de fazer o post, com o chat GPT, com criação de conteúdo, você pode juntar isso tudo o Make faz isso, né? Para acelerar o processo. Né? Para isso, você precisa gostar mais, porque realmente, mesmo sendo fácil, você não tem uma linha de programação para você fazer isso, né? Mas mesmo assim envolve uma certa lógica que você precisa ter um pouco dessa cultura, né, da tecnologia. Mas está muito mais fácil está muito intuitiva, e eu acho que cada vez vai ficar mais, sabe? Cada vez vai ser mais você falar, faz isso aí para mim, e a tecnologia fazer para você. Né? Bacana. Uma coisa só para a gente fechar essa coisa da cultura aqui, que eu acho muito importante, que mudou tudo aqui na agência, foi quando a gente começou a falar isso aqui, sabe, para eles. Falou, a IA não é atalho, ela não é um atalho para você, ela é uma parceira da discussão. Então, traz a discussão e vai conversando com ela, que vai sair aquilo que você quer. Né? Mas sempre vai ter você ali, né? E não é apertar só o botão, né? É o que você faz com que ela te entrega também, né? Isso é muito importante, né? Por isso que eu falo, não vai substituir nunca o ser humano, nunca, né? E aí, só aqui o que a gente falou, né, da questão da mão na massa, como é que a gente fez o processo, né? Depois de conversar com o time, começar a incentivar todo mundo a fazer, né? Trabalhar, como eu falei, como uma aceleradora do processo da criatividade, a gente está vendo o time com mais tempo. Eu vejo hoje mais o meu pessoal sentado aqui na sala de brainstorm, trazendo novidades do que eu via antes. Eu já estou sentindo na agência hoje. Né? Aqui um pouquinho do que a gente usa na agência, né? Como eu falei, as ferramentas que a gente usa. E isso aqui é uma outra coisa, né? Não é uma só, né? Você vê, a gente tem o chat GPT, humanos,
e o Gemini, os três fazem basicamente a mesma coisa, né? Cada um tem faz uma operação um pouco melhor que o outro, mas os três praticamente fazem a mesma coisa, né? Mas a gente usa os três aqui, né? Então, essas são as ferramentas que a gente está trabalhando hoje aqui na agência. Rô, e como é que você, né, com todas essas ferramentas que você tem, como é que você fez para treinar teu time aí? Como foi o processo desse treinamento? Sim. Os coordenadores foram estimulados a fazer cursos, né? Então, a gente estimulou todo mundo aqui, obviamente, dando recurso para eles, né? Então, fizeram cursos e a gente tem usado, tem colaborado entre todos. Então, eu fiz um curso, por exemplo, eu fiz um curso do MEI, por exemplo, de automação. Eu trago o time que vai trabalhar com automação aqui na agência, né? A gente senta aqui na sala de reunião e aí eu vou na mão na massa mesmo, eu vou entrando na plataforma, a gente vai fazendo junto. Então, nós estamos realmente num processo de curadoria um do outro aqui, né? Então, quem faz curso vem depois e traz para dentro do time. Ele multiplica. Exatamente, né? Então, os coordenadores são multiplicadores e depois vai diretor de arte sênior, por exemplo, que já está usando bem o Nano Banana ou o VEL, né? Que aí é para criação de imagem e vídeo, que recebeu treinamento. Quando entra um diretor de arte júnior, por exemplo, ele já pega aqui, senta, traz e mostra. Enfim, a gente está fazendo realmente esse processo todo de compartilhar o conhecimento, e cada vez que a gente acha uma coisinha nova, uma função nova, isso é compartilhado dentro do grupo aqui da agência. Bacana. Mas isso acontece o tempo todo, né? Isso é constante, porque toda hora está saindo coisa, né? Impressionante. Realmente, eu falo que eu vi várias revoluções, né? Assim, eu passei pela revolução dos chips, né? Que de uma hora para outra eles explodiram a capacidade, depois veio a internet, né? E agora a gente está com inteligência artificial, né? E a velocidade que a inteligência, cada uma dessas fases, vamos dizer assim, da tecnologia, elas foram mais rápidas, né? A dos chips foi rápida, depois a da internet foi mais rápida ainda, e agora a da IA está explodindo, né? Então, todo dia tem coisa nova, né? E é legal a comunidade lá, porque a gente vê muito isso, e de profissionais que estão vivendo 100% do tempo, né? Então, é muito bacana isso, né? A comunidade tem me ajudado muito, né? Eu estou como embaixadora aí da comunidade, e a gente vê que tem muita gente engajada, muita gente que mexe com isso o tempo todo, e eles estão aprendendo, né? Porque é um aprendizado contínuo, que você aprende hoje, amanhã já está obsoleto, está na hora de se reciclar. Por isso que eu acredito que aí, quando você traz curiosidade, resiliência, é fundamental. Eu sou da época, Rosane, que eu tive um PT 550. Eu troquei meu celular por um carro, teléscopo celular. Eu me lembro. Telefone era bem patrimonial, que você tinha que declarar no imposto de renda. Eu troquei por um carro, gente. Um carro. É muito legal isso. Muito bom, viu? E aí, assim, a gente está agora fazendo isso, né? Transformando os processos da agência aqui. Hoje ainda estava com o time de social media. Deu caiu a bola, alguém deixou uma bola cair aqui, aí eu olhei, chamei os dois que cuidam dessa área, da área do saque, e falei, escuta, vem cá, o que aconteceu? Não, porque isso... Eu falei, espera um pouquinho, o que a gente pode resolver isso com automação, hein? Espera aí, vamos pensar. Aí pensamos junto, pronto, já está saindo um outro projetinho de automação para não acontecer mais esse erro. Né? Então, a gente está falando disso hoje aqui na agência, né? Não é se a gente vai usar, se não vai usar, não. É como é que a gente redesenha os processos usando automação, usando inteligência artificial, né? Para acelerar não cometer erros que
que é simplesmente porque alguém não viu, né? Não vai ter mais isso, né? A gente tem como fazer isso de uma outra forma e não vai acontecer mais, né? E você acredita que hoje em dia ainda, a maior barreira é a tecnologia ou são as pessoas? São as pessoas. São as pessoas, são. Então, eu acho que o processo está tão acelerado, não que sejam as pessoas porque elas não querem, né? É que o processo está tão acelerado que é difícil você acompanhar, né? Eu sempre falo, né, assim, a gente conseguir aterrissar isso, e eu sinto isso no dia a dia aqui, porque eu estou com o time na operação o tempo todo aqui, né? Então, você sente que não é que ele não quer, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como fazer, né? Então, por isso que a gente estava, né, até você falou, a gente estava conversando antes da gente começar a gravar aqui, essa coisa de trazer a pessoa para o que pode ser feito, né? Você realmente ter um líder que não vai saber 100%, não dá, ninguém consegue, né? Hoje em dia ninguém consegue, mas você ter um líder que está o máximo possível integrado nisso para trazer isso para o time, né? Um líder também que tenha coragem de fazer isso, né? A gente ouve muito aqui na nossa região, essa semana retrasada, a gente contratou uma pessoa nova aqui, e na hora que a gente falou para ele, tá aqui as ferramentas de inteligência artificial que a gente usa para criar, e tá aqui à tua disposição, o que você sabe mexer? Não, eu não sei mexer em nada, porque na outra agência a gente não podia usar. Opa! Eu falei, tá, tudo bem, né? Mas aqui a gente estimula a usar, e você colocar a tua inteligência depois, colocar a tua criatividade depois para dar o que só o humano sabe fazer, né? Então, até falando, pegando o seu gancho aí, o Marim, né, que é o fundador aí da comunidade, né, AI Alliance, ele vai vir para dar um letramento de IA para o meu time. Alfabetização. Eu quero do zero, né? Até porque eu vejo que muita gente fala muito, mas também não conhece, como essa pessoa que você contratou, né? Vem de uma outra agência, não tem conhecimento de coisas que vão agilizar e muito o processo dele também, né? Quando as pessoas me perguntam assim, falam, mas Rosane, o que a IA pode fazer? Eu falo, não, você tem que me perguntar o que ela não pode fazer. Porque olha que loucura. O que ela pode fazer, até agora, pelo que eu vi, ela pode fazer tudo aqui na agência, né? Então, o que ela não pode, eu ainda não sei, eu estou descobrindo, né? E aí é esse o processo que a gente estimula aqui, vamos descobrir. Para quê? Sempre com esse foco, Madalena, ter mais tempo, vamos tirar o robô de dentro da gente, vamos ter mais tempo para criar, para ser mais humano, né? Para trazer mais emoção, porque a IA não traz isso, ela até escreve bonito às vezes, mas aquele toquinho que faz a pessoa chorar quando ela lê um texto, ou o coração bateu, ela lembrar de uma coisa que aconteceu na infância dela, ou enfim, isso só o humano consegue fazer, né? E é isso que a gente estimula aqui com o tempo que a IA está trazendo para a gente dentro do processo, né? Que legal, muito bacana. Confesso que eu estou super curiosa para o treinamento lá do LIA, Liderança em Inteligência Artificial, legal. Entender muito mais e principalmente usar, né, essa sua frase aí, né? Quero ganhar mais tempo, quero automatizar meus processos, quero estar mais livre, porque a gente tem muita coisa ainda, né, no meu dia a dia aqui, que eu acredito que é o que a IA não pode fazer, né? Sim, é o que ela não pode fazer, que é o que só depois você me diz que ela pode fazer tudo, eu já estou até feliz. É o que só você faz, Madalena. É isso, né? Legal. Aí a gente está trazendo um pouquinho já desse impacto para os clientes, né? Lógico que o nosso objetivo enquanto negócio, né, é trazer ganho para os nossos clientes, né? Usando aí a automação. E aí algumas coisas a gente já fez, né? Então a gente já criou, por exemplo, a gente já fez um processo de automação trazendo
toda a base de captação de leads do cliente, né? Antes eles tinham um CRM super robusto, que eles pagavam, né? Pagavam muito caro por esse CRM, e eles não precisavam, na verdade, de tudo aquilo, né? Então, a gente simplificou o processo, mas conseguiu trazer a captação de leads de várias fontes que eles tinham antes, né? Que aquele CRM não atendia, usando automação e inteligência artificial, né? Fluxo de saque também, e agora a gente deve entregar um CRM também, um clube de incentivo também, mesma coisa, usando automação e colocando agente de IA lá para ajudar a estimular o time a vender mais, né? Então, Legal. tá bem bacana isso. Bom, aí, assim, né, a gente tem essa visão aqui da agência, né, a visão de futuro que a gente tem, que é a IA na infraestrutura de criação e análise, automação trazendo aí mais eficiência e escala no nosso processo, e o humano sempre na direção, na sensibilidade e no propósito, né, do que a gente entrega aqui, né. Então, a gente fala, tecnologia é motor, mas a direção vai ser sempre humana, né. Legal. E que conselho, Rô, você que vive esse mundo na prática, no dia a dia, que conselho você daria para quem ainda tem receio, tem medo de usar IA? Olha, vou falar de empreendedor para empreendedor. Empreendedor para empreendedor. Ele tem que pensar, o primeiro passo é cultura. O primeiro passo é focar nas pessoas que ele tem com ele, né? Porque eu não acredito numa volta. Eu acho que o processo da IA nos negócios, ela já entrou, mas ela vai adquirir uma escala muito mais rápida. E aí a questão vai ficar, né, as empresas que souberem usar com esse foco aqui, né, de trazer o humano para frente e a IA para ganhar escala, ganhar tempo, né, são as empresas que vão estar liderando. Então, eu aconselho fortemente se ele não está usando ainda, ou se ele está fazendo só para ele, porque eu também tenho visto isso, né? Às vezes a gente conversa com alguns empresários, alguns colegas, e eu estou usando a IA, eu falo, é teu time. Não, eu não sei onde é que eu posso usar na minha empresa. Eu falo, opa! Não, você pode usar. O teu exercício tem que começar a ser esse, não você usar, né? Então, eu acho que esse é o grande conselho. Para de olhar a IA como uma coisa, né, individual, e olha a IA para a sua empresa, onde é que você pode usar, né? E aí eu vou trazer de novo aquela frase, né? Não é o que ela pode fazer, É o que ela não faz. É o que ela não faz, né? Então, eu acho que é isso, o conselho é esse. Nossa, Roseli, você está me dando uma aula, tá? Uma aula. A minha cabeça já está aqui borbulhando, porque, de fato, eu também sou uma curiosa, uso as IAs, mas também não conversei com o meu time, né? Eu acredito que o líder tem que estar na linha de frente disso, né? Para iniciar essa transformação, começar, de fato, lá pela cultura, né? É o primeiro passo. É o primeiro passo. E é só ele que pode fazer o time parar de fazer o que faz, do jeito que faz, e começar a usar com a IA. Não foi fácil, né? A primeira automação que a gente criou aqui usando IA foi uma automação, a gente criou uma automação para criar conteúdo de rede social para 15 clientes. Então, a gente usou o Make e usou Google Sheet e usou o ChatGPT para geração de conteúdo. E o meu trabalho, obviamente, foi ajudar nesse processo da criação, mas o maior trabalho que eu tenho é fazer o time parar de fazer como eles estavam fazendo e usar aquilo. Eu acredito que esse é um desafio, né? É o processo, não é mais assim, você tem que usar isso aqui. Até porque, quanto mais você usa, mais ela vai sabendo o que ela tem que fazer.
né? De novo, pensa como um companheiro de trabalho. Se você tem um assistente e você ensina o assistente como ele deve fazer, ele vai fazer, não vai? A IA é a mesma coisa, né? Que legal, que E legal. aí, né? E aí a gente tem aquilo que eu te falei também. A gente, né, acha isso que a gente acredita, que a IA está aqui para liberar o que há de mais humano, né, na gente, o pensamento criativo, a empatia e a capacidade de inovar. Isso é só o ser humano que sabe fazer, né? E aí eu provoco desse jeito aqui, Madalena. O que você faria se você tivesse 30% mais de tempo criativo no teu dia? Nossa, eu faria um monte de coisa. Eu fiquei pensando nessa frase quando você falou no começo. É tudo que eu preciso, é ter 30% a mais no meu dia. Então, pensa Eu nisso. tenho certeza, Rosane, que depois dessa aula eu ainda vou ter que falar com você várias vezes, né? Já falei, pode me chamar. A gente está lá no grupo para isso, né? A comunidade está lá para isso, para tá todo mundo, é novo para todo mundo, e com a velocidade que as coisas vêm, né? Está todo mundo aprendendo o tempo todo. Então, é excelente essa iniciativa do Marim, e especialmente esse foco de mão na massa ali, né? De realmente as pessoas trocarem informação, cada um dizer um pouquinho de como está fazendo isso, né? E eu espero ter contribuído um pouco, né, com a forma como a gente está lidando com essa revolução toda aqui na agência. Ô, Rô, é, me, me conta um case aí de um cliente seu que talvez fosse mais reticente, mas com as suas implementações de automação, a gente sabe que traz benefícios, né? Como é que ele evoluiu? Um cliente seu aí que você fala, ó, Madá, foi sensacional. Foi. Então, esse do CRM que a gente criou, né? Ele tinha uma plataforma bastante robusta, que ele já usava há bastante tempo para captação de lead, né? E o que acontece também, especialmente nesse cliente, e vou te falar que não é uma realidade, é uma realidade de muitos, assim, né, do mercado brasileiro, de uma forma geral, se a gente for falar de médias empresas, ele tem um departamento de tecnologia bastante enxuto, sabe, e muito focado em fazer funcionar o sistema de faturamento, de gestão interno. Então, quando você fala em tecnologia, em automação para coisas do marketing, né? Lead, por exemplo, captação de lead, ele dificilmente você encontra muito respaldo, né? E ajuda interna, né? Então, já esse sistema que eles usavam tinha passado pelo crivo do departamento de tecnologia, enfim, então eles já usavam há muito tempo, né? Então, nós tivemos que fazer foi uma aposta, assim, que a gente fez, a gente falou, ó, vamos fazer uma coisa? Ok, não tira, continua rodando como você está, mas vamos fazer um experimento aqui? Deixa roda, continua, faz do jeito que está, mas eu queria fazer uma pequena amostra usando essa automação aqui que a gente fez. E foi uma automação relativamente simples que a gente fez usando o Make. E aumentou em 15% a captação de lead. Que show! A gente está fazendo um trabalhinho agora de melhorar o que é feito com o lead, né? Que é a segunda etapa agora, né? Porque eles também não tinham um ajuste muito fino no tratamento interno desse lead, né? Então, agora a gente está trabalhando com eles para melhorar esse processo também. Mas foi um ganho bem legal, e aí a gente parou com o que eles estavam, eles reduziram o custo, porque era um custo bem alto que eles usavam com esse CRM, né? E agora a gente está só trabalhando com esse modelinho que a gente implementou. E nesse toda a sua bagagem, né, de IA, teve alguma ferramenta que, assim, te surpreendeu pela eficácia? Ou alguma que foi, assim, nossa, é muito desafiador, né, usar, integrar Eu estou bastante surpresa com o Gemini, o 3.0. Gemini, legal. Eu parei de usar, assim, eu já usei o Perplexity, eu usei Manus, eu usei o ChatGPT, eu usei o Gemini, falando em IAs, né, generativas, eu já usei essas 4, né, e
o ChatGPT, o Gemini, desculpa, realmente ele está, o 3.0, ele está me surpreendendo. Eu parei de usar os outros e só tenho usado ele. De vez em quando, para fazer comparação, porque isso é uma coisa que a gente estimula aqui também na agência, joga lá o mesmo prompt numa e noutra, e vamos ver o que vem, né? E a gente faz sempre. Eu faço muito isso com o Gemini e ChatGPT. E o Gemini realmente tem me surpreendido muito. A qualidade do que está vindo, não tá. Olha, faz uns. Desde que entrou o 3.0, que eu acho que faz umas 3 semanas, não alucinou nenhuma vez, e olha que a gente faz um uso, né, bastante. Analisa muita coisa, muitos dados aqui com ele, e eu estou recomendando, o pessoal, quando me pergunta, eu falo, usa o Gemini. Tá. Tem algum que você acredita que é mais desafiador para os iniciantes, como eu? Para mim é o Make, né? Que é esse de automação, porque que é o que cria processos que economizam bastante tempo, né? Eles criam automações de processos que antes você tinha que fazer, e aí com o Make você consegue fazer isso de forma automática, né? Você coloca lá um horário que você quer que faça aquilo, e ele faz. Por exemplo, você quer fazer um resumo dos seus e-mails, você consegue fazer isso, né? E aí vir para você no WhatsApp, por exemplo, a cada 3 vezes por dia vem um resumo do que tem de e-mail na sua caixa postal. Meu Deus do céu, por que eu não tenho isso, Jesus? Para você decidir que você vai ler ou não, por exemplo, né? Que loucura. Existe essa possibilidade, mas é o que eu falei, ele é bastante intuitivo, mas algumas automações que você tem que fazer, você ainda precisa entender um pouco de lógica, de coisas mais do mundo desse pessoal de dados aí. E assim, Rô, o que você acredita com essa loucura que é a inteligência artificial, tudo que você está me contando hoje, que ainda está por vir? Madalena, vou te responder com aquela pergunta que eu te falei, viu? Que eu respondo para todo mundo que me pergunta o que a IA faz. Eu não sei o que ela ainda vai fazer, né? Porque assim, a gente tem visto robôs que arrumam casa, que respondem, que olham para você e vê que seu óculos está, né? Você pergunta onde está o óculos e ele fala para você que está na sua testa o óculos. Você vê cada vez carros mais sendo autônomos, de você não precisar dirigir. Então, eu não sei. Eu fui recentemente aí no evento, né, de tecnologia, de inteligência artificial, e eu vi um robô lutando com um humano. E aquilo lá, eu já falei, gente do céu, como é que ele faz isso? A internet das coisas está aí com essa explosão, né, da IA. A internet das coisas logo vai estar num nível de escala, eu acredito, né? Que eu acho que assim, o grande desafio é trazer agora isso a nível de escala para que pessoas, né, que a classe B possa ter na sua casa robô, possa ter na sua casa a geladeira que gela sozinha a cerveja 1 hora antes de você chegar em casa, o ar-condicionado que liga 1 hora antes para deixar já o seu ambiente pronto para você, o seu aspirador de pó que mapeou sua casa inteira e já limpa tudo antes de você chegar, enfim, né? Eu acho que a escala disso, né, para chegar num nível de condição das pessoas comuns poderem ter mais acesso a isso, eu acho que é o grande desafio. É o desafio, né? Quem não quer um robozinho, né? Eu adoraria, eu queria todos eles. Eu queria todos eles. Aliás, eu já vou começar a olhar várias coisas que você me contou hoje, que você me falou, porque se eu tiver esses 30%, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Vou te falar, conversa com... Você tem usado o quê? O ChatGPT ou... Olha, eu estou usando tudo que aparece. GPT, o Gemini, o
né? Eu comprei lá um pacote, né, na Black Friday, e estou testando. Tem uns que eu nem entendi para que serve ainda, mas eu estou testando. É isso aí. Então, pergunta para ele, fala para ele do seu dia, de coisas que você tem para fazer, e pergunta para ele, como é que eu posso reduzir meu tempo fazendo isso? Como é que você pode me ajudar a automatizar isso? Pergunta. E agora eu estou, né, com foco na semana que vem, no meu letramento de IA com o senhor Marinho, né, o curso dele, o LIA. Eu acredito que vai abrir muito aí meus horizontes, e os horizontes aí do pessoal que vai estar aqui comigo também, Rosane. É isso aí, legal. E me diz uma coisa, alguma consideração final, algum conselho, alguma coisa que você gostaria de deixar para nós aqui que estamos te assistindo e que estamos encantados com tudo que você trouxe? Então, só agradecer, né, novamente aí, falar para o pessoal aproveitar bastante a comunidade, né, porque realmente foi uma iniciativa maravilhosa do Marim, e é isso, experimentem, não tenham medo, né, a gente não sabe tudo que ela faz ainda, e vamos aprender junto. Olha, Rosane, é só gratidão. Muito feliz em te conhecer, bater esse papo com você. Você foi muito inspiradora, esclarecedora. Ficou claro para mim que a IA não vai substituir as pessoas. Isso eu já fiquei bastante feliz, né? E que a gente possa conversar muito mais vezes e ficar expert no assunto. É isso. Tá ótimo. Pessoal, nós conversamos hoje com a Rosane, né, por mais um episódio aí do nosso livecast, né, Prompt e Prosa, e fique ligado que vem muita coisa boa por aí. Um abraço. Obrigada.